que não venhamos a perecer nem errar pela falta do conhecimento, da intimidade com o Teu Espírito Santo e a revelação daquilo que o Senhor quer através das Escrituras Sagradas. Nos dá sabedoria, nos enche de discernimento nesses dias, em Cristo Jesus. Amém. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Eu li na Nova Versão Internacional. Não precisa nem explicar. Já está explicado. Um versículo que se auto-explica só de ler. Então, quando uma pessoa correta está na liderança do governo, as pessoas que estão sobre aquela autoridade ficam felizes, recebem as dádivas que vêm do Senhor. Mas quando existem pessoas perversas, ruins, com coração mau, o povo sofre. Através dessa palavra eu quero compartilhar algumas coisas com vocês importantes nesses dias que estamos vivendo, 70, 72 ou 3 dias anteriores para cá, e é importante eu, como pastor, estar esclarecendo a vocês que fazem parte desse ministério a visão da igreja na qual eu e minha esposa lideramos, e tenho que trazer alguns esclarecimentos necessários. É lógico que pode tocar no coração de muitos para a conversão, outros vão se opor, muitos tantos vão entender que é Deus falando e vai gerar salvação, e outros tantos não vão aceitar a palavra de Deus simplesmente porque é a palavra de Deus. Mas eu não estou aqui para poder ir de encontro a nenhum outro pensamento, nenhuma outra filosofia e entendimento de vida. Muito pelo contrário, eu quero trazer à luz das Escrituras Sagradas o que é a verdade de Deus e o que entendemos como verdade de Deus para as nossas vidas, como pessoas, como cidadãos, como família, como corpo de Cristo. É lógico que eu vou respeitar e respeito desde já a opinião das outras pessoas, e assim eu gostaria, inclusive, daqueles que estão nos assistindo e vão nos ver posteriormente nas redes sociais, que respeitem, inclusive, e também o canal, que é particular. Mas dentro dessa palavra a gente encontra algo histórico na Bíblia e algo histórico também em relação à igreja. E para isso eu quero começar com vocês lá por meados dos 64 depois de Cristo, onde um homem chamado Cláudio César Augusto, famoso Nero, ele era um imperador romano e praticava atrocidades. Era um homem super perverso, variedades de atos ilícitos ele praticava, e era um império imoral, um império que estava assolado na corrupção e em rebelião, na realidade, contra Deus. E alguns historiadores dizem que o próprio Nero tocou fogo em Roma, alguns outros discordam disso, a gente não vai entrar nesse mérito, mas Roma pega fogo quando ele estava governando, e a partir daí ele começou a punir, perseguir e infringir situações aterrorizantes para todos aqueles que se levantavam contra o império. Isso está escrito na história de Roma.
Mas foi durante esse império de Nero que Paulo de Tarso, ele escreve as epístolas aos Romanos. E Paulo estava preso quando escreve o capítulo 13 de Romanos, que a gente vai ler já já. Paulo, preso, ele vai liberar uma palavra de ensinamento para a igreja daquela época e para a igreja posteriormente. Então abra aí Romanos capítulo de número 13, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Aí você vai para o capítulo de número 13 de Romanos, vai estar antes de Coríntios. Estou abrindo com você também. E a gente vai ler os versículos de 1 a 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre a si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o que é bem, e a ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questões de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Dê a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. É claro que agora é a palavra de Deus e ela vai confrontar muitas vezes os nossos pensamentos, aquilo que a gente acredita que é o correto. Vai confrontar a cultura, vai confrontar nossa realidade prática, mas é necessário que a gente entenda dentro das Escrituras Sagradas o que é que esse capítulo 13, desses versículos de 1 a 7 está falando aqui. Eu li na Nova Versão Internacional. E a gente percebe que mesmo Paulo vivendo com esse reinado, com aquele império de alguém impiedoso, cruel, perverso, ele cheio do Espírito Santo, ele começa a dizer para os leitores dele sobre a necessidade de estar submisso, sujeito ou obediente ao governo. E ele vai dizer e afirmar que nenhuma autoridade existe se não foi estabelecida por Deus, e que esses governantes eles estão atuando em seu ofício social, político, porque Deus permitiu. E aí a gente faz uma pausa e entende que Deus não perdeu o controle do governo da terra. Ele está sobre todo e qualquer governo. Jesus é o governante universal, o Rei dos Reis. E a palavra de Deus diz que Ele abate e Ele edifica. Ele institui e Ele retira os governos. Então todo governante, por mais que seja desagradável a alguns ou agradável a outros, ele é de permissão, ou ela é de permissão de Deus. E aqui não está falando só do governo de uma nação, aqui fala sobre a liderança. E aí existem diversas lideranças. Ela pode estar na parte
jurídica, ela pode estar na parte executiva, ela pode estar em relação aos militares, pode estar na parte legislativa, eclesiástica, ela pode também fazer parte da educação, da saúde, todo composto daquilo que a gente entende que é uma nação, um Estado, que foi colocado como regras para cada lugar tem as suas, porém Deus é soberano e Ele está acima desse governo. Então Deus, Ele simplesmente não cochilou e quando acordou o mundo estava do jeito que estava. Não. Quando a gente vai ver na história, e eu trago a questão aí do Império de Nero, porque foi um dos piores imperadores que Roma naquela época poderia ter e ficou na história como esse Nero que a gente conhece, ou depois você pode pesquisar. Mas Paulo, preso sob esse governo, ele começa a orientar a igreja de Roma e todas as igrejas que estavam ali necessitadas e carentes de uma orientação para aquele tempo difícil que Paulo vivia juntamente com os demais irmãos. E então a gente vai perceber que esses ensinamentos de Paulo, eles vão se alinhar com o de Pedro. E então várias perguntas vão surgir de cristãos naquela época, que vão ser respondidas através dessas cartas, a carta de Pedro e a carta de Paulo aos Romanos. A gente vai conferir a carta de Pedro já, 1 Pedro 2, de 13 a 17, e vai mostrar algumas orientações civis. Então, será que, apesar de tudo isso, a gente como crente não vai entender o que está escrito na palavra? Sim, e é necessário que a gente pegue o grego que foi escrito aqui, para a gente entender esses versículos. Então ele começa dizendo no capítulo número 13 que todas as pessoas devem estar sujeitas a esses líderes que estão como autoridades governamentais. E ele vai deixar claro: não há autoridade que não venha proveniente de Deus. Então agora a gente entender se a gente vai querer se sujeitar à palavra ou a gente vai de encontro ao que Deus está falando. Essas autoridades existem, foram pré-estabelecidas ou estabelecidas pelo próprio Deus. E é lógico que a gente percebe que o povo queria Saul e começou a reclamar para o profeta, sacerdote Samuel. A vontade de Deus era colocar um homem segundo o coração dele, porque o povo já não queria um governo teocrático, já queria alguém para liderar eles. E o coração de Davi era o que estava mais alinhado com a vontade de Deus, a boa e perfeita. Mas o povo queria Saul. Deus permite que acontecesse o governo de Saul, para que comecem as escrituras sagradas, sabe tudo que aconteceu de ruim. Mas isso convergiu para a glória de Deus com o governo de Davi e posteriormente da descendência de Davi, que vem de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, no versículo 2, parece que vem algo chocante para o nosso entendimento. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, e aí envolve algo que as mulheres não querem ouvir, porque Deus institui o homem como cabeça, e já começa dentro lá. E aqui não é machismo, é a palavra de Deus. Só que essa submissão em amor, porque o homem ele vai se sacrificar pela manutenção do amor no lar. Então não é pegando trechos soltos para poder impor coisas que Deus não está falando. Mas aqui está dizendo que quando
as pessoas não aceitam, estão se rebelando contra essa autoridade, está se opondo, está ficando contra, está lutando contra a vontade de Deus. Aí quando a gente sai da esfera de família e chega na esfera da igreja, a mesma coisa com aqueles que Deus levantou como líderes. E aí eu não estou usando a palavra para poder fazer você calar a boca ou impor uma autoridade que não existe, porque a autoridade ela não é pelo poder que confere o cargo, mas ela é pela submissão àquilo que Deus quer em vontade, e Ele coloca uma patente espiritual para a gente dominar regiões e estar nas regiões celestes, onde os espíritos vão ter que se submeter àquele líder espiritual, àquele guia, aquele que vai estar direcionando o líder. E a partir daí, o corpo, como igreja local, reconhece isso e vai estar em obediência à palavra de Deus e numa engrenagem de funcionamento com um corpo. Nós temos um corpo que tem vários órgãos, e essa engrenagem vai funcionando para que tudo seja conforme a vontade dele, porque no reino de Deus, aquele que quer ser o maior, que sirva. Mas no reino desse mundo, não. Quem é o maior quer ter vassalos, servos, serviçais, pessoas que estejam o servindo. Mas aqui diz, e está claro, aquele que se opor a isso, Deus vai punir. E a palavra traduzida no grego não é disciplinar, é permitir que aconteça dentro da lei e fora da lei humana perseguição, maus tratos, violência, agressão e morte. Essa é a palavra do grego. Agora você está pensando, e o que alguns têm a ver com isso? Eu não sei o que tem a ver, eu não conheço, não estou falando de nada, nem inclusive dos últimos acontecimentos. Eu quero retratar que nos últimos acontecimentos mundiais, não falo de Brasil apenas, nós como crentes precisamos estar alinhados, porque todas essas coisas estão acontecendo para a volta de Cristo, e só vai estar na glória em Cristo quem estiver sujeito à palavra. Então muitas vezes o inimigo das nossas almas está nos impulsionando a uma rebelião à palavra, para que a gente perca a bênção de Deus. Mas já caiu por terra, porque ele não pode atingir os escolhidos do Senhor. Então eu me sinto na obrigação, como líder, orientar vocês na palavra. Pois os governantes não devem, versículo 3, ser temidos. A gente não precisa ficar com medo de quem está na liderança. Seja juiz, seja presidente, seja primeiro-ministro, seja rei, seja pastor, seja padre, seja papa, seja bispo, seja o que for, quem estiver na liderança, a gente não precisa ficar com medo, a não ser que estejamos praticando o que é mal. Se estivermos andando em pecado, com práticas perversas, com comportamentos e ações fora das Escrituras, e se rebelando contra Deus, então aí se prepara, porque o negócio pega. Mas não é isso que eu vejo. Mas no livro de Eclesiastes também lá vai dizer o seguinte: eu vi pessoas boas e maus convivendo no mesmo ambiente, estou parafraseando, e os maus perduravam e os bons morriam antes, e parecia que os maus nunca iam sofrer nada. Está escrito em Eclesiastes, a ponto do salmista dizer assim, Asaf, e eu vi
esses ímpios prosperando, dando tudo certo. E com a gente, dava tudo errado. Sofria perseguição terrível. Salmo 37. Mas quando eu entrei na presença do Deus Altíssimo e estava no lugar secreto com Ele, eu vi o final de todos eles e a glória de Deus sobre aqueles que estavam em obediência à palavra. Todos esses que pareciam estar desfrutando, aproveitando a vida desraigadamente, com corrupções, em pecado, o final deles foi terrível no inferno. Mas aqueles que eu me incluo, ele dizendo no pensamento, estavam salvos para sempre, amém. E aí ele continua assim dizendo: se a gente quer viver livre e sem medo dessas autoridades, é só praticar o que é correto. E apesar de tudo, eles vão reconhecer que a gente está certo. Agora, se querem tirar a nossa liberdade, mas a nossa liberdade está relacionada com os direitos civis ou com as questões espirituais? Porque Cristo nos libertou para sermos livres do inferno, de Satanás, dos demônios, das opressões. Foi para isso que Jesus Cristo nos libertou, para sermos curados, libertos das maldições e salvos. E as pessoas pegam os textos e começam a aplicar numa realidade desse mundo. O mundo jaz no maligno. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós não pertencemos às coisas desse mundo. Ainda que nós tenhamos algumas obrigações, alguns direitos e deveres nesse mundo. Mas aqui está relacionado com a liberdade em Cristo. A salvação, a vida eterna para sempre, ó glória. E aí Deus está nos preparando para os últimos dias, pessoal. E ele fala assim: pois essas autoridades são servas, elas só vão fazer o cumprimento daquilo que Deus disser, pode fazer. Você já viu algum escravo fazer alguma coisa que não recebe ordem para fazer? Porque se fizer alguma coisa que não recebeu a ordem, vai perder a vida. É a mesma comparação na tradução do grego. Se estiverem fazendo alguma coisa que Deus não ordenou, vão se ver com o próprio Deus em uma punição ainda maior. Porque ele deu uma ordem para fazer e está fazendo tudo contrário. Agora, se Deus deu a ordem, quem pode tirar? Ninguém. Olha só, desculpa, olha só. Ela é serva de Deus para o bem, não é para o mal. Deus não permite que a autoridade esteja no poder para fazer práticas mais, ainda que eles façam práticas mais. Mas nós não vamos fazer justiça própria. A gente é convidado a entender todas essas coisas e lutar em outra dimensão. É para a gente ficar calado? Talvez sim, é tempo de calar e é tempo de falar. Talvez não. Mas aquele que muito fala vai ficar comprometido com aquilo que falou. Mas se você praticar o mal, versículo número 4, tenha medo, mas tenha medo mesmo, porque a autoridade está portando uma arma para destruir. Não esqueçam que ela é serva de Deus. A
agente da justiça de Deus, não é a justiça do mundo. Nesse mundo não há justiça. Por mais que o ser humano queira ou precise de uma justiça, ela queira se vingar com seus meios próprios, ela queira que aconteça qualquer direito, alguma coisa e reivindica isso, nesse mundo não vai acontecer como a justiça plena, maravilhosa, bondosa, amorosa e graciosa de Deus. Ainda que Deus use todas essas coisas para gerar salvação de muitos. Então, ela vai ser uma justiça, quer dizer, a atração do juízo por aquele que está fazendo mal. O juízo vem porque a pessoa em pecado atrai o juízo, a pessoa que está em prática, desconforme com as Escrituras, a pessoa que anda, e aí independe da religião, anda com pensamentos desconforme ao que está nas Escrituras Sagradas, as ideologias, os preconceitos, as motivações inadequadas. Deus conhece cada um, sonda, sabe cada um. Então essas autoridades, elas vão ser, de acordo com as Escrituras aqui, a justiça para punir quem pratica o mal. E qual foi o mal que fez? E eu sei. Eu não sou Deus, não sou onisciente, mas Deus sabe. E se não teve nenhum mal? Por que Paulo estava preso? Ele estava andando em pecado? Estava fazendo o que desagradava a Deus? Não. Porque ele estava proclamando o Evangelho, falando da verdade das Escrituras. E aí foi perseguido e preso por causa da proclamação do Evangelho. Não foi porque estava reivindicando direitos sociais. Paulo não reivindica direitos sociais. Ele só mostrou que ele era cidadão romano quando ele foi preso, açoitado, e não teve o direito de dizer algo que ele não estava fazendo. Então ele falou: peraí, aqui em Roma não funciona assim, as leis não são assim, porque eu sou cidadão romano. Mas ele passou a noite toda na prisão com Silas, louvando, a ponto do carcereiro e a família se converter. E ele só foi revelar isso depois. Não foi com interesse de levar vantagem ou usar o direito que ele tinha, mas foi para poder atrair os soldados romanos e os juízes para ouvir que Jesus é maravilhoso, salva, liberta e cura. Então me parece que a gente nasceu numa época que o Evangelho foi distorcido e a gente aprendeu um Evangelho diferente daquele que está ensinando nas Escrituras. Daí a gente fica cheio de pensamentos e práticas desconforme com o que Deus quer. É tempo de voltar às Escrituras. Eu sei que isso incomoda muitos. Inclusive a palavra desses dias tem me incomodado. Eu vou me aprofundar mais nesses estudos, porque não é fácil a gente ouvir o que a gente está ouvindo aqui. Porque não é a questão de ser passivo, é a questão de ser submisso ao que Deus quer. E aí, no versículo de número 5 vai dizer: é necessário que sejamos submissos às autoridades. Ele não está falando de escravidão, de subserviência. Ele está falando que a gente não pode ficar reivindicando coisas desnecessárias para os tempos difíceis, perseguidores, atribulados, um tempo de muita situação complicada. O ensinamento é esse, porque Paulo estava vivendo isso. Então ele diz assim: olha,
Cuidado com essas coisas, porque se vocês não ficarem de acordo com a palavra de Deus e vocês vacilarem, vai ter a brecha, o inimigo vai entrar pela falta do conhecimento e, além de oprimir, vai destruir a vida de vocês. Vai ter como agredir, violentar e gerar morte. E não é apenas no versículo 5, por causa da possibilidade de uma punição, e aí a gente agora está esperto, não é porque a gente vai ficar quieto, calado, não omisso, não estou falando isso, mas a gente vai se comportar como crente de verdade, convertido, para que a gente não seja punido. E a palavra aqui não é disciplinado, orientado para o bem. Aqui está dizendo sobre toda e qualquer possibilidade de recebermos agressões, violências, porque essas pessoas que estão na autoridade estão com violência, com ambição, com cobiça, com desejo de morte. Era o que estava acontecendo no cárcere com Paulo, e ele, cheio de Deus, explicando isso para a igreja, mas também pela questão de consciência. Aí ele diz assim: ei, você é inteligente? Então fica na tua, se comporte como crente. É por questão de consciência. Está dizendo assim: a nossa mente governa em outra área, que não a área física, na área espiritual. Quando a gente ora, Deus move, e Deus coloca a oração para que Ele se mova. Nossa oração em jejum é muito mais poderosa do que qualquer manifesto. E eu estou escrevendo para vocês, para que vocês não façam motim na frente da prisão, mas para que vocês recebam orientação e saibam quando eles vierem para onde vocês vão correr e pregar o Evangelho. Cai fora se você puder, porque eles começaram a perseguir. Quem puder, vai fora, saia da cidade. E aí o Evangelho começou a ser espalhado pelos confins do mundo. Mas se você não pode sair, não negue a Jesus, mas continue firme. Se tiver que morrer por Jesus, você morre por Jesus. Você não morre por outra pessoa. Você não morre por Paulo, por Silas, por ninguém. Você não está reivindicando por ninguém. Aqui não é ideologia. Aqui é a palavra, pessoal. Quando a gente vai estudar as cartas dos romanos, meu Deus, tem muita coisa rica. Eu acho que a gente só vai acabar essa pregação domingo, querido. A gente vai fazer parte 1 e 2. E a quantidade de coisas que eu tenho aqui para poder explicar para vocês é necessária. A gente vai fazer parte 1 e 2. Então vocês já tomem nota aí a seguir cenas dos próximos pregações. É por isso, mas é melhor que a gente aprenda dentro de um intervalo de versículos menor e saiba o que está para colocar em prática, do que a gente ver muita coisa e não colocar nada em prática. Versículo 6: é por isso também que vocês pagam impostos. Aí a gente não quer ouvir isso. Provérbios 29:2 diz que quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Vocês não pagaram impostos porque vocês colocaram um injusto ou fora da minha vontade perfeita no poder, ou daquilo que agradava a mim. Então é hora de gemer. Agora eu posso gemer dizendo: glória a Deus, obrigado Jesus, eu te amo porque eu não pertenço a essa terra. Mas eu posso gemer revoltado, chateado, briguento, blasfemo. Aí a gente que vai escolher como é que a gente vai gemer, porque está determinado. Estão comigo?
Eu vou preferir gemer com você no altar, chorando lágrimas. Reúna os líderes, a igreja. Vamos chorar e gemer, clamando a Deus que através desses tempos ruins na terra, Deus salve ainda muitas pessoas e que a gente não fique fora dos planos dele. E aí ele diz assim: e é por isso que vocês vão pagar tributos, pois essas autoridades estão a serviço de Deus. Deus punindo de acordo com a perversidade, corrupção e quantidade de pecado, o fedor, o mau cheiro do povo diante das narinas santas do Altíssimo, as perversões, promiscuidades, todo azar de pecado diante dos olhos de Deus que está em todos os lugares. Vocês podem gemer muito ou gemer pouco, a escolha é de vocês. E aí Deus não enxerga somente o indivíduo, Deus está dizendo para o coletivo, mas reflete no indivíduo. Então o indivíduo, agora a pessoa, ela pode ficar livre dessas situações e Deus dá um escape, ainda que esteja nesse lugar. Então Roma pegando fogo e Paulo preso. Se Paulo está solto, poderia ser queimado. E agora, os soldados estavam aguardando Paulo, porque não podia deixar Paulo morrer. Ele estava preso. Mas também não podia estar desesperado e dizer: agora ninguém está me guardando, vai tocar fogo, eu vou ficar preso aqui, vou morrer queimado. E aí, eles vão escrever para as igrejas logo a minha intenção. Para Roma, igreja que está em Roma, dei, versículo 7, a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. A gente vai ter que dar a cada um o que deve ser. Quando perguntaram a Jesus, dizendo assim: vocês não estão vendo vocês pagarem imposto aqui a César não, viu? Seus discípulos aí ninguém paga nada, vocês estão só falando aí um bocado de coisa, mas não estou vendo dinheiro entrar e arrecadar nada. Aí chegaram com essa mensagem para Jesus, Jesus falou: me dá uma moeda aí. De quem é o rosto que aparece aqui, essa imagem? De César. Então dá César o que é de César. E a Deus? O que é de Deus? O que é que a gente está dando a Deus? Porque para César, para o mundo, é algo que eles anseiam, desejam, gostam e querem, mas para Deus, aquilo que é agradável a Ele. E a Ele nós somos sacrifícios de louvor que exalta a grandeza do Senhor. Então a gente vai encerrar essa primeira parte mostrando que Pedro também dá as orientações para a igreja. Olha aí o que está escrito em 1 Pedro 2, versículo 13 a 17. Caminhe para frente, vamos para Pedro. Você estava em Romanos, você vai para frente, encontra depois Tiago, Pedro, e Apocalipse para trás você também encontra, aí tem as cartas, as epístolas de João, tem Judas, a epístola de João, você encontra Pedro. 1 Pedro, capítulo número 2, versículo 13 a 17. Ele diz assim, falando sobre os deveres sociais dos cristãos: por causa do Senhor, sujeitem-se à autoridade, a toda ela, constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja governantes como por ele enviados, para punir. Aí ele traz a palavra de novo, punição,
e ele fala sobre a sujeição, punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, que através das suas atitudes, seus comportamentos, a maneira que vocês vivem, todos saibam que vocês estão certos, que eles estão errados, e eles mesmos saibam que estão errados, porque são os tolos que não conhecem as Escrituras Sagradas e não têm relacionamento de vida íntima com o Espírito Santo, não conhecem a Deus em profundidade. É isso que é ignorância dos insensatos, a falta de entendimento da revelação da palavra de Deus, que só pode ser ou acontecer através do despertar do Espírito Santo na vida de alguém. Não tem como deixar de ser ignorante das Escrituras se não for por um despertar do Espírito Santo. É Ele que retira o véu, é Ele que descortina, é Ele que esclarece, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a pessoa pode ser pós-doutor, mas é ignorante no convívio com Deus, é ignorante em relação às Escrituras Sagradas, ao que realmente Deus quer. E aí ele continua dizendo: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vocês são livres, mas vocês não podem usar a liberdade agora para fazer o que desaprova a Deus. E ele continua: vivam como servos de Deus. Então sejam servos de Deus, ajudem uns outros, amem uns outros, colaborem uns com os outros. Aí ele continua: tratem a todos com devido respeito. O respeito pode ter acabado na sociedade. Não existe mais respeito entre as pessoas. Mas aqui Deus quer que a gente seja respeitoso e respeite. Amem os irmãos. Ô glória. Temam a Deus. Respeitem, reverenciem, louvem, sejam obedientes e tenham medo de Deus. Isso que é temor. E honrem o governante. E ele não está dizendo aqui que Pedro podia dizer: é para honrar Nabucodonosor, é para honrar o rei Ciro. Dura essa palavra, quem pode? Desrespeitou e desonrou o governante. Espada de... Aí, o discernimento espiritual, os nossos olhos começam a abrir. Deus está dizendo: olha, Jesus está voltando, o mundo vai ficar pior. Eu já estou ensinando a vocês, meu povo, porque é meu povo que eu vou levar para a eternidade, são os remanescentes. Eu estou ensinando a vocês como devem se portar diante desses tempos de dores que estão convergindo para a volta de Cristo, para vocês serem arrebatados ou ressuscitados em glória. Aleluia! Aprendam o que não devem fazer e como devem fazer. Maravilha! É linda a palavra, eu fico maravilhado. E aí, no domingo eu vou trazer várias situações na Bíblia que os crentes e os descrentes, mas os que tinham temor a Deus,
não seguem as ordens dos governantes. A Bíblia explica como não seguir a ordem dos governantes e o que pode acontecer se não seguir a ordem dos governantes. Eu te espero no domingo para você glorificar a Deus através das Escrituras Sagradas, te dar aquela vontade de participar do culto, seja ele presencial ou online. Deus nos abençoe. Vamos orar.